Meu feliz sábado a todos. Que Deus possa inundar os nossos corações nessa manhã. E nós estamos indo para a parte final aqui desse momento de mordomia cristã. Nós já trabalhamos a importância do exercício físico, mas também o exercício espiritual. Isso ficou claro para todo mundo? Eu acho que você vai ter que dar a palestra de novo, viu, Tiago? Nem todo mundo ficou claro. A importância de eu, Maicon, trabalhar a parte espiritual como exercício, algo diário, que eu tenho que praticar todos os dias. A oração, o estudo da Bíblia, o estudo da lição, meu diálogo com Deus, meu bate-papo com Deus, isso você tem que colocar em prática. Segundo tema que foi passado por Carlos, a importância de nós sermos organizados financeiramente. Por dois motivos. Para o nosso bem financeiro e o segundo, porque nós estamos utilizando o dinheiro que não pertence a nós. A Bíblia fala que tudo pertence a Deus, nós somos só administradores. Então nós temos que fazer isso com excelência, porque nós estamos administrando o dinheiro do dono do universo, o seu Criador, o meu Criador, e quem nos sustenta todos os dias. E por fim, nós vamos trabalhar agora nessa manhã um tema relevante também, muito importante. Eu creio que o que eu vou falar aqui não é novidade, mas o que eu vou dizer é urgência. Porque como cristãos, e nós sabemos que somos seguidores de Cristo, nós temos que urgentemente colocar em prática o que Deus vai nos dizer. E nesse momento eu vou pedir a sua atenção. Porque senão vai ser mais só uma palestra onde você vai ouvir o ditado que se diz que vai entrar pelo ouvido e sair pelo outro, você vai embora e nada vai mudar na sua vida. Mas se você realmente prestar um pouquinho de atenção, você vai ver a importância desse tema para a minha vida e para a sua vida. Porque nós estamos na reta final deste mundo. E nós precisamos consagrar nossa vida a Deus. Sem consagração não há salvação, não adianta. Não existe uma segunda alternativa. Se não consagrar nossa vida a Deus e viver com Ele, nós vamos ficar aqui para ser destruídos pelo fogo eterno. E o desejo de Deus para mim e para a sua vida não é esse. Então, abre sua Bíblia aí em 1 Coríntios. Nós vamos trabalhar o tema dessa manhã. 1 Coríntios, no capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6. Nós vamos trabalhar os versículos aqui 15. Vamos trabalhar o 18, o 19 e o 20 do capítulo 6 de 1 Coríntios. Amém? Como orientação do próprio Jesus, como orientação da própria Bíblia, vamos pedir aqui o poder do Espírito Santo para o estudo da palavra. Oremos mais uma vez. Soberano Deus e grande Pai, a sua santa palavra foi aberta e nesse momento nós temos a plena certeza que o Senhor vai falar conosco. Que o seu Santo Espírito possa conduzir tudo, possa abrir a nossa mente, possa abrir o nosso coração e principalmente nos concentrar para nós ouvirmos o Senhor falar conosco através da tua palavra. Esse é o meu desejo no nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bem. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 15, começa dizendo assim, na tradução internacional aqui, ela é bem interessante. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Uma pergunta. Pergunta novamente. Tomarei os membros de Cristo e unirei uma prostituta? E a resposta vem: de maneira nenhuma. Agora no versículo 18. Fuja da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vós, que lhe foi dado por Deus, a quem vocês são e pertencem? 20. Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifica a Deus com o quê? Com o seu próprio corpo.
Nós vamos trabalhar aqui, nessa manhã, algo importantíssimo para mim e para você. O texto que nós lemos, vou passar ele fala dessa importância, mas a irmã White, em Conselhos sobre Regime Alimentar, ela nos dá um vislumbre, na página 186. O Redentor do mundo sabia que a condescendência com o apetite traria debilidade física, adormecendo órgãos perceptivos de tal maneira que não se discerniria as coisas eternas e sagradas. Nós estamos vivendo um momento aqui da caminhada cristã, onde que o que é eterno, o que é sagrado, está ficando em segundo plano. Quem concorda, quem discorda, aqui é uma palestra, todo mundo pode participar. Porque a importância de nos consagrarmos por completo a Deus não é de relevância como já se foi. Hoje se cresceu muito a salvação pela graça, que Deus ama a todos, e a gente se apegou a isso, a maioria, não vou generalizar, toda regra tem exceção, mas a maioria se apegou a isso e esqueceu da importância da consagração. A salvação é pela graça. Você não pode fazer nada para se salvar, mas você não pode permanecer da forma que está. Eu não posso permanecer. A cada dia eu tenho que buscar a perfeição em Cristo Jesus, que é o nosso modelo. E eu tenho a plena certeza que Cristo, quando veio aqui, ele praticou tudo o que ele aprendeu através da Bíblia, através da mãe dele, da orientação dele ali. E nós estamos aqui hoje porque nós reconhecemos que Cristo é o nosso Salvador. Nós estamos aqui hoje porque nós decidimos servir a Ele. Mas Deus tem um modelo a se seguir. Não é do jeito que eu acho. Não é do jeito que você acha. É do jeito que a Bíblia apresenta. E nós vamos adentrar nesse assunto nessa manhã. Nisto Cremos, um livro que você não leu, deve ler. Nisto Cremos, praticamente, é a essência da nossa comunidade adventista. Se você não leu ainda, por favor. Para o Espírito recriar em nós o caráter do nosso Senhor, se nós envolvermos naquilo que prover pureza, saúde e alegria em nossas vidas, semelhantes à de Cristo, isso significa que nossas diversões, entretenimentos devem corresponder aos mais altos padrões de gosto e beleza cristã. Significa também que, sendo o nosso corpo o templo do Espírito Santo, devemos cuidar dele com o quê? Inteligência. Nós já sabemos o que se deve comer, o que se não deve comer, eu não vou entrar nesse mérito aqui. Isso aí você sabe. Muito mais do que eu ainda. Porque nós sabemos o que vai nutrir o corpo e o que não vai. O que vai te ajudar a ter boa saúde e o que vai destruir sua saúde. Isso aí você sabe. Mas o ponto que eu quero trabalhar com você aqui, ó, se nós somos seguidores de Cristo, nós temos que viver semelhante a quem? A Cristo. E quem foi Cristo? Você já sabe também. Quando Cristo veio aqui, ele foi fiel a Deus Pai? Sim ou não? Ok. Quando ele veio aqui, ele ajudou o próximo? Beleza. Quando ele veio aqui, ele orou? Jesus tomava alguma decisão sem oração? Não. Então nós temos que seguir o modelo de Cristo. Não é o modelo do pastor, não é o modelo do ancião, não é o modelo do irmão mais antigo da igreja, nem do mais novo, é de Cristo. Precisamos seguir o modelo dele, porque nós somos homens falhos e pecadores, e mulheres também. Mas Cristo, ele viveu a essência do cristianismo na prática. E é isso que eu e você precisamos viver. Conselho sobre regime alimentar na página 111. Cristo é profundamente desonrado quando se abusamos do quê? Do estômago. Pode passar. Satanás, ele tem um objetivo e ele trabalha arduamente para isso, e a Bíblia fala que é como um leão a rugir. Qual que é o objetivo de Satanás? Me ajude aí. O que está ali? Perfeito. Esse é o objetivo de Satanás para a minha vida e para a sua. Mas nós sabemos que isso só acontece se nós permitirmos, porque nós temos a proteção de Deus e do Espírito Santo.
Então, Satanás ele quer enfraquecer, ele quer degradar, descrescer e destruir. Mas qual é o objetivo de Deus? Me ajude aí. E qual que é o melhor caminho aqui a seguir? O objetivo de Deus ou de Satanás? Assim seja, e nós estamos nessa caminhada, amém? Mas vamos ver algo interessante aqui. Uma vida transformada por Cristo resulta em um estilo de vida o quê? Saudável. Essa parte do nosso cérebro, lobo frontal, ele comanda a vontade, a moralidade e a espiritualidade. Essa parte aqui, ó, é a principal. Se você vai orar, você usa ela. Se você vai tomar decisão, você usa ela. Se você é honesto ou desonesto, você está usando essa parte aqui. E principalmente a espiritualidade é aqui, é a comunicação com Deus. Mas se você não cuida da sua mente, você não vai conseguir fazer o quê? Servir ao Senhor como deveria. Ah, Maico, mas eu oro e não consigo. A oração ela tem poder, mas você precisa também cuidar do corpo. É algo que eu vou dizer, é um pouco duro, mas não tem outro caminho. Se você ora por uma cura, mas você não faz a mudança da sua alimentação, você não retira aquilo que está prejudicando, não há cura. Não adianta. O que eu vou falar aqui parece ser um pouco mais duro ainda. Se o irmão vem aqui na frente e pede uma oração por uma cura, mas você sabe que o que está prejudicando ele é algo, um alimento, uma bebida, algo que ele está fazendo, e você não para, você não deve orar pela cura, você deve primeiro orar para que ele largue aquilo que está prejudicando a vida dele. Porque se ele, o Espírito Santo não trabalhar para ele deixar aquilo para trás, pode fazer a oração que você fazer, que não haverá cura, porque não sei o que estou dizendo, não é a Bíblia. É o Espírito de profecia. E aí a gente estamos vivendo um momento do cristianismo, da caminhada cristã, onde a gente quer ser salvo sem colocar em prática o que Deus pede. Não estou dizendo que a salvação depende disso. Eu estou dizendo que a comunhão com Deus depende disso. A consagração da sua vida a Deus depende disso. Não tem como eu me consagrar a Cristo sem abandonar aquilo que Cristo pede. Nada do que eu faço vai me salvar, mas aquilo que eu estou fazendo demonstra se eu estou querendo a salvação. Ok? Vamos avançar. Me ajude aí. Ok. Equilíbrio na vida cristã. A gente tem que evitar o extremismo. E aqui, exemplos de justificação pela lei e o descaso pela importância das obras. A justificação pela lei, ela se ensina que você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo para você ser salvo. E não é assim. Não existe isso. Deixei bem claro. Nada do que eu faço, do que você faz, vai garantir a salvação. Mas o descaso também, pela importância das obras, e os textos não vou ler, que o tempo não permite, ela também demonstra se você está no caminho certo ou não. Vou te dar um exemplo. Nós acabamos de ler que o nosso templo, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Se eu não cuido do corpo, e aqui é algo prático, é obra, vou ter que fazer isso para que meu corpo trabalhe de forma melhor. Eu tenho que deixar de comer X, Y, Z, para que meu corpo funcione bem. Isso é obra. Não vai te salvar, mas vai dizer que você quer permanecer no caminho da salvação. Então não pode ter o extremismo. Chega ali, comer carne é pecado. Quem come carne não vai para o céu. Quem come chocolate não vai para o céu. Não existe isso. Esse extremismo ele é perigoso. E o que foi o que levou hoje a comunidade adventista, nós, de certa forma, rejeitarmos a mensagem de saúde. Porque ela foi pregada com muita dureza. Isso pode, aquilo não pode. Quem come vai para o céu, quem não come vai para o inferno. Se você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Foi se pregado dessa forma e não é. A mensagem de saúde ela é proteção e demonstra que você tem um Deus criador e mantenedor da sua vida e ele tem princípios e você
está vivendo esses princípios. Agora, comer aquilo ou não comer é um extremismo. Se você levar isso a pé da letra, você está no caminho errado. Você tem que fazer porque você ama a Deus, porque Ele pede, porque é devido, porque eu preciso do poder do Espírito Santo. Como é que o Espírito Santo vai habitar na minha vida? Como é que o Espírito Santo vai habitar na sua vida se eu como aquilo tudo que está destruindo o templo, o corpo que pertence a Deus, que foi comprado com precioso sangue? Não adianta. Outra coisa que eu vou dizer aqui agora, preste muita atenção. Não adianta você clamar pelo Espírito Santo sem fazer as mudanças em sua vida. O Espírito Santo nunca vai habitar no corpo que a pessoa não tem desejo de mudança. Ah, Maico, mas eu quero parar com isso. Clame ao Espírito Santo que ele vai te ajudar. Você vai clamar pelo Espírito Santo, primeiramente, para ajudar você a abandonar aquilo que você não está conseguindo, para depois ele habitar em você. É bíblico. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Será que quando eles se reuniram ali em Atos pelo batismo do Espírito Santo, eles não buscou consagrar a vida deles para receber o poder do Espírito Santo? Com certeza. Eles começaram, a Bíblia fala que eles tinham um só pensamento. E aí eles receberam o poder do Espírito Santo de Deus. Mas vamos avançar. Urgência do tema. Nós precisamos, Romanos fala isso, que nós precisamos acordar desse sono espiritual. E mais uma vez a irmã White confirma. A reforma de saúde deve efetuar entre o nosso povo uma obra que ainda não foi o quê? Realizada. Princípios da reforma de saúde adventista. Quando começou? Em 21 de maio de 1863, nós vamos avançar para ganhar tempo. Quais são os princípios da reforma de saúde? Visão. Não deve comer carne de porco. Isso aí nós já sabemos que o próprio Deus falou, não coma. Você vai para Levítico, você vê a orientação. Não só a carne de porco, abrange ali um leque maior. Não devemos fazer isso. Limpeza do corpo e da casa. Faz parte do princípio de saúde. Manter a casa limpa, o corpo limpo, higienizado, faz parte do princípio de saúde. Fumo, chá, café, esses alimentos são venenos lentos. E nós temos muita prática de tomar o chá. E calma aí, gente. Vocês estão todos, o pessoal está com medo. Pode tomar chá, mas tem chá que ele não é bom para a saúde. Nós temos que, naturalmente, nós sempre vivemos na defensiva. Nós temos que recuar um pouquinho isso aí. Existem alimentos que eles são bons para a saúde, existem alimentos que não. O chá ele não deve ser uma prática constante. A irmã Watt fala bem lá, chá ele tem um momento certo de você tomar chá. Não deve ser uma bebida constante, algo que você toma todos os dias. A orientação dela. Bolos, tortas, pudins, isso aí tem que deixar de lado. Comer entre as refeições. A gente tem, o nutricionista tem muita prática, fala que você tem que se alimentar entre as refeições, para o organismo estar trabalhando, para queima de gordura e tal, tal. Isso acontece mesmo. Mas a irmã Watt fala que nós não devemos fazer isso. Porque o organismo em constante trabalho, trabalho excessivo, ele tende a danificar mais rápido. É qualquer máquina que você coloca ela para trabalhar, mais 24 horas, ela vai precisar de manutenção bem mais antes do que o normal. O nosso corpo é a mesma coisa. A orientação é 5 horas entre as refeições. Se eu tomei meu café da manhã, eu tenho que esperar 5 horas para mim se alimentar novamente. O corpo ele demora, não uma regra para todos. Isso aí não é uma regra para todos, lembre disso. Mas a maioria, o corpo demora 3 horas para fazer a digestão e no mínimo precisa de 2 para descansar, para começar a próxima digestão. Por isso que tem que ter esse intervalo de 5 horas entre a refeição. Eu vou gastar 3 fazendo a digestão e vou gastar 2 o meu corpo descansando para mim começar a fazer a próxima digestão. Essa é uma regra para a maioria, ok? Mas vamos avançar e uso abundante de água.
Obedeça às leis de saúde, ela previne muitas enfermidades. Um adulto que bebe uma lata de refrigerante por dia pode chegar no fim do ano com quantos quilos a mais? 7 quilos a mais. Quantidade de açúcar que nós ingerimos por dia, a pessoa que tem esse costume, né? Porque antes a comunidade pegou no pé da carne, tem que deixar a carne, a carne é prejudicial e é mesmo, viu? Não estou dizendo que a carne não é prejudicial, não, mas é mesmo. A carne, hoje, a irmã White, ela orienta nós a abandonarmos gradativamente o consumo de carne. Mas o vilão hoje é o açúcar. O que está matando a maioria das pessoas hoje, a maioria das doenças hoje, qual que é o vilão? O açúcar. E se você ver aqui, ó, nós temos ali 6 colheres de chá num copo de refrigerante. Uma torta de limão, ela tem 12 colheres de chá de açúcar. E um bolo, ela tem 18 colheres de chá. Vamos avançar. Nós vemos ali, ó, trouxe isso aqui para gramas, para ficar mais fácil de você entender. O refrigerante, um copo, ele tem 20 gramas. 20 gramas é 2 colheres de sopa cheia. 2 colheres de sopa cheia. Gramas é uma colher. Cada colher de sopa cheia, ela praticamente é 10 gramas. Então, são 2 colheres de sopa. 40 gramas ali que está numa barra de chocolate são 4 colheres, quase 5 colheres de sopa de açúcar você consome numa barra de chocolate. E aí não vou adentrar os outros, vocês já viram aí, mas a importância de nós entendermos que o açúcar ele está hoje matando e trazendo muita dificuldade porque ele está embutido de forma escondida nos alimentos. É por isso que nós temos a orientação, né? E devemos evitar. A quantidade de açúcar que tem no pote de Nutella, e aqui é aquele potinho de 80 gramas, viu? Aquele menorzinho. A maior parte ali é açúcar. Aí vem ali a manteiga de palma, a avelãs e aí o cacau. A maior parte é açúcar. E nós estamos se alimentando de forma errônea, não porque nós queremos, é porque nós não temos o conhecimento muitas vezes. E a mensagem de saúde ela vem trazer isso para você, conhecimento. Alertar a mim e a você que existe um alimento melhor a se consumir. E nós precisamos seguir a orientação de Deus, buscar o melhor, porque o meu corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. Vou passar mais uma vez. Então aqui está os outros tipos de câncer ligados ao consumo de açúcar, comprovado cientificamente, do cólon, retal, mama, ovário, útero, próstata, renal e o nervoso. Esses são os principais tipos de câncer que estão hoje matando em 2025. E tudo é gerado pelo consumo excesso de açúcar, mesmo de forma indireta. Ok? Vamos avançar. À medida que nos aproximamos do fim do tempo, devemos erguer mais alta a bandeira da reforma de saúde e da temperança cristã, apresentar de maneira mais positiva e decidida. Conselho sobre regime, sobre saúde, na página 467. Essa mensagem, a irmã White deixa bem claro que é responsabilidade minha e sua. E para mim pregar essa mensagem, primeiro eu tenho que fazer o quê? Vivê-la. Eu não posso falar daquilo que eu não vivo. Eu não posso falar daquilo que eu não conheço. Eu tenho que ter a experiência de viver uma vida na parte alimentícia, no cuidado do corpo. Eu tenho que ter essa experiência para mim passar ela adiante. Porque senão você vai falar do que eu falei, mas você tem que falar do que você está vivendo. E o objetivo de Deus para nós nós precisamos levantar bem alto essa bandeira, é nossa responsabilidade. 3 João 2 diz assim: Amado, acima de tudo, faço votos para a tua prosperidade e saúde, assim como é próspero o quê? A tua alma.
Por que precisamos da reforma de saúde? E vou trabalhar aqui alguns pontos para a gente ir para a reta final. Primeiro, honrar a Deus. Primeiro ponto que a mensagem de saúde tem que ter na minha vida é por quê? Porque eu decidi honrar a Deus com o meu corpo. Primeiro pensamento que você tem que sair nessa manhã. Eu vou colocar em prática a mensagem de saúde porque eu tenho que fazer o quê? Honrar a Deus. Ok? Segundo ponto, obediência. O Criador do homem organizou a máquina viva do nosso corpo. Cada função é maravilhosamente, sabiamente arranjada. E Deus se comprometeu em manter essa máquina humana em saudável ação, desde que o ser humano obedecesse o quê? As suas leis. E a mensagem de saúde, por mais que não está nos 10 mandamentos, mas de certa forma ela tem que ser colocada em prática como uma ordenança de Deus para mim e para a sua vida. Porque está lá. Cuide dos vossos corpos, porque eu comprei ele com precioso sangue. Então nós devemos obedecer a ele também. Terceiro, para o quê? Proteção. Nós vimos a quantidade de câncer que o açúcar está hoje ligado ao consumo de açúcar. Eu, como cristão, como quem quer honrar a Deus, como quem quer obedecer a Deus, qual a primeira coisa que eu tenho que fazer? Abandonar tudo aquilo que prejudica a minha saúde. Simples. É fácil? Não é. É uma tarefa difícil demais, meu amigo. Você deixar de comer aquilo que você gosta. É muito difícil, mas não é impossível. Ok? Vamos lá. Com isso, nós vamos estar protegidos. Nosso Pai Celeste enviou a luz da reforma de saúde para nos proteger contra os males do apetite pervertido. E aqui nós temos que ter cuidado com isso. E ela faz parte do quê? Da terceira mensagem angélica e está em Apocalipse 14. A terceira mensagem angélica, nós já conhecemos isso aqui. É a última mensagem a ser pregada. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai somente aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. A terceira mensagem é essa. Existe um Deus, nós precisamos honrar ele, foi ele que criou o céu, a terra e o mar e a fonte de água, e o texto fala que ele virá para julgar a terra, para julgar a mim e a você. Essa é a mensagem simples a ser pregada. É alertar as pessoas que virá o juízo de Deus e que só existe um Deus que deve ser adorado, o Criador do céu, da terra e do mar e da fonte das águas. E por último, santificação. Faz parte do processo de santificação eu e você colocar em prática a mensagem de saúde. Vamos avançar. O que precisamos reformar em nossa saúde? Primeiro o quê? A alimentação. E aqui foi feita uma pesquisa em 2002. Nos últimos 30 anos, o brasileiro reduziu o consumo de gêneros tradicionais, como arroz, feijão e batata, e aumentou o consumo de alimentos processados, iogurte, refrigerante, e aí vai uma lista grande. Qual foi o resultado disso? Mostra que 51% da população adulta está acima do quê? Do peso ideal. O que precisamos reformar em nossa saúde? Vi que alimentos muito substanciosos estavam destruindo a saúde do corpo. E aqui a irmã White dizendo em Mensagens Escolhidas, volume 3, na página 274. Arruinando constituições físicas, destruindo mentes. Se queremos ter boa saúde, precisamos cuidar com especial atenção da saúde que Deus nos concedeu. Negar o apetite e malsão, comer menos alimentos refinados, ingerir alimentos integrais, isentos o quê? De gorduras. Preste muita atenção. A indústria ela entendeu que se ela refinar um alimento, ela ganha mais, por 3 pontos principais. Tornando o refinamento, ele muda a textura, torna o produto final mais macio e leve. Ele torna mais prazeroso de se comer, ok? Eles entenderam também que prazo de validade, eles fazendo esse processo, o alimento conseguiria ficar mais tempo na prateleira e eles não perderiam com isso.
A ponto de um leite, você tirar o leite da vaca ali mesmo, leite puro ali, se você deixar ele fora da geladeira, o que, que acontece com ele? Ele vira a famosa coalhada. Azedo, mas você vê ali, fica no mercado quanto tempo ali? Mais de 3 meses ali não estraga. E tem produtos que ficam no mercado 1 ano, 2 anos e não estraga. É esse processo que eles entenderam que é lucrativo. E o sabor? Algumas vezes o sabor é percebido com mais doce, aí no caso eles geriam uma quantidade de açúcar e entenderam que essa quantidade de açúcar ela traz o desejo maior no processo do consumo, e aí é o processo mais rápido na indústria e na culinária como na ação dos pães. O que que eles entenderam? Nosso corpo gosta de açúcar, então eles ingerem açúcar. E é lei agora. Toda embalagem que você pegar lá, ela tem que ter lá. Esse produto tem maior teor de açúcar, ou tem maior teor de gordura, ou tem maior teor de sal. É lei, tem que ter. Se você pegar lá agora e tiver, tem maior teor de açúcar, é porque ele tem açúcar para danar. Sal e gordura do mesmo jeito. Ok? Então vamos avançar. Meu tempo já está acabando. Me ajude aí, Paulo. Ok. O que que o processo de refinamento ele causa no alimento? Perde 77% da vitamina B. Ele perde 60% do cálcio, 70% do fósforo e 70% do zinco de ferro. Fica praticamente quase sem nutrientes que o seu corpo precisa, o processo de refinamento. Vamos avançar. Dieta sem fibras. Só comendo alimentos refinados, o que causa? Problemas odontológicos, doenças cardíacas, déficit de vitaminas, prisão de ventre e obesidade. O consumo de alimentos refinados causa isso aqui. É o maior vilão. Os pontos. Tem mais? Tem. Mas os principais são esse aqui. Dieta rica em fibras. Os benefícios para quem é diabético. Redução do colesterol, melhora a função gastrointestinal, reduz o peso corporal, reduz o risco de doenças renais, melhora o controle glicêmico e reduz a necessidade de insulina. Só você tirando alimentos refinados e colocando alimentos integrais, esses são os benefícios. Minha mãe, ela tomava insulina 3 vezes ao dia, injeção. 3 vezes ao dia. Ela só mudou a alimentação, hoje ela toma uma vez. Só parou de comer arroz, parou de comer macarrão e foi inserindo os produtos mais integrais. Pão branco ela não comeu mais. Só fazendo isso, ela tomou isso só uma vez. Faz bem? Sim ou não? Então nós devemos colocar em prática. Porque o nosso grandioso Deus, ele quer que você esteja saudável, com a mente aberta, para que o Espírito Santo habite em mim e você, e para que nós termine a missão que nós estamos aqui a cumprir. Vamos avançar. Uso de carne. Repetidamente foi mostrado que Deus está trazendo de volta ao seu povo o seu desígnio original, isto é, que não dependa de carne de animais mortos. Ele gostaria que ansiosamos o povo em caminho melhor, conselho sobre regime alimentar. Devemos, porém, considerar a situação do povo e o poder do hábito de toda a vida, sendo cauteloso em não insistir indevidamente, mesmo que quanto às ideias corretas. Ninguém deve ser solicitado a fazer mudanças abruptas. O que ela está dizendo aqui? Você não deve obrigar o seu irmão a fazer a mudança que depende só dele. Se eu não quero comer carne, eu não devo obrigar ninguém a não comer. Isso é uma escolha pessoal. Qual que é a minha obrigação? Comer carne deixar de comer carne está me trazendo benefícios. Qual que é o benefício? X, Y e Z. E cabe a você também seguir essa orientação. A mensagem de saúde ela não é imposta, ela é orientada. A salvação ela não é imposta, ela é dada. A mesma coisa a mensagem de saúde. Você que aceita se vai seguir ou não. Mas sabe que toda decisão contrária tem consequências.
E as consequências nós já vimos muitas aqui. Vamos avançar. Controle do apetite, a importância do controle. Provérbios 23:2. O Espírito de Profecia, ele fala que a independência já jaz na base da depravação moral do mundo. Pela satisfação do apetite pervertido, o homem perde sua capacidade de resistir o quê? A tentação. A irmã White está dizendo, se eu tenho um apetite glutão, como de tudo que prejudica a saúde, eu tenho menos capacidade de discernir entre o que é certo e o que é errado. Eu tenho tendência a fazer mais o que é errado do que é certo. Vocês estão entendendo a importância da mensagem de saúde na minha e na sua vida? Ela é um auxílio para nosso processo de santificação, nosso processo de consagração. E continua, não vou entrar nesses pontos aí, vou avançar. Tiago já falou sobre a parte do exercício físico, vou avançar aqui para a gente ganhar tempo. Mas é muito importante a prática do exercício físico. Mais pessoas morrem por falta de exercício do que por excesso de cansaço. E ela está dizendo que as pessoas estão morrendo mais por não fazer exercício do que trabalhar demais. E é o que nós vemos aí. Ganho de peso, o corpo ele não tem forças para resistir às doenças, porque nós não estamos praticando exercício físico. E aqui atrás, se você olhar, fala um pouco da caminhada. O médico disse que a caminhada não era bom, mas ele deve ter avaliado a sua situação naquele momento, que era o melhor para você era fazer exercício de peso, mas a caminhada ela é essencial. A irmã deixa bem claro, que é um exercício que eu e você temos que colocar em prática, que ele traz muito benefício para o corpo. Mas cada questão tem um exercício a ser feito, ok? Amigos, nós precisamos entender duas coisas. Entendemos, porém, que hoje é um bom momento para fazermos reflexão séria sobre nossa vida cristã. Se desejamos evitar efetivamente nos preparar para receber o batismo do Espírito Santo e confirmarmos nosso desejo de ir para o céu, nós precisamos fazer o quê? Colocar em prática aquilo que Deus pede. E aqui eu quero conversar um pouquinho com vocês. Meu tempo já acabou há muito tempo. A mensagem de saúde ela é essencial para o tempo que nós estamos vivendo. E o que é interessante é que quem está pregando mais a mensagem de saúde são os lá de fora, não são nós que temos o conhecimento. Os lá de fora não tem todo esse conhecimento que nós temos, não, sobre a mensagem de saúde, não. Hoje sim. Hoje, médicos não da nossa comunidade, ele utiliza a mensagem de saúde na sua aplicação de receita. Coisas no passado que a irmã White diz que era importantíssimo, eles veem descobrir há pouco tempo agora. E nós temos todo esse conhecimento, mas não estamos colocando em prática. E se não colocarmos em prática, não temos relevância nenhuma. Não tem nenhum benefício. Não tem nada que você irá fazer que vai dar certo se você não viver conforme toda a palavra de Deus. A única coisa que vai dar certo se você não viver conforme toda a palavra de Deus é o processo para a perdição. E ninguém aqui quer morrer eternamente, isso eu tenho plena certeza. A mensagem de saúde, ela não é imposta, é uma escolha. Ah, Mike, mas pode ter pessoas que vai conseguir chegar no céu e ver a face de Deus sem a mensagem de saúde? Só quando eu chegar lá para saber. Eu só sei que a Bíblia fala que tudo aquilo que nós fizermos contrário à vontade de Deus é pontos que vai levar a gente para a perdição. Não estou aqui dizendo que se você colocar em prática ou não, você está salvo ou está perdido. Eu estou dizendo que você foi criado por Deus. O Criador do universo, quem que moldou você. Ele fala que o melhor caminho a você trilhar é esse, nesse ponto na mensagem de saúde é que eu estou dizendo. E você só terá benefícios. Mas para isso você precisa buscar o poder do Espírito Santo para conseguir. Ele vai te ajudar.
A Bíblia fala que sem o Espírito Santo de Deus, nada conseguimos fazer. Então a primeira dica que eu vou dar: busque o Espírito Santo de Deus para que ele te possa ajudar nesse processo. Sem ele, você não vai conseguir. A segunda dica que eu vou te dar: coloque em prática a mensagem de saúde porque você quer honrar a Deus. Não porque você quer um corpo bonito. Não porque você quer ser um modelo de corpo a se mostrar. Mas porque você precisa honrar a Deus. E terceiro e último conselho: viva a mensagem de saúde para depois você pregar. Nunca fale daquilo que você não está vivendo. Porque em vez de ajudar, vai prejudicar o seu próximo, seu amigo, seu irmão. A mensagem de saúde ela é urgente. Ela é essencial para mim e para a sua vida. Não é ponto de salvação, mas é ponto de santificação. Nesse momento vou convidar meus amigos da DMC. Você, como de costume, vai receber um material, um resumo de tudo que foi feito aqui, para que você possa se aprofundar nessas palestras nos temas que foi trabalhado aqui. Vou pedir a um membro, por família, um membro aí, fique em pé para receber. E como família, faça o culto. Eu convido a você, no seu culto familiar, comece a trabalhar esse tema com a sua família, com os filhos.